texto áureo. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Verdade prática. Economizar e administrar corretamente as provisões de Deus são fatores de prosperidade e bênçãos espirituais. A nossa leitura bíblica se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19 até o 24, e diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, nós vamos fazer aqui uma breve reflexão sobre a lição de número 9, que tem como tema Família e a Economia do Lar. Vamos desenvolver 3 tópicos. Primeiro, economizar é necessário. Segundo, conflitos financeiros. E terceiro, uma boa gestão. A nossa introdução ela é bem sucinta e o comentarista ele foi bem objetivo e direto, que diz assim: economia doméstica é um assunto de grande importância para a família, pois além de estar intimamente ligado a hábitos pessoais, ele tem conotação espiritual e está na raiz da maioria das brigas entre casais. Responsabilidade financeira é condição básica para uma vida equilibrada e feliz. O tópico 1 diz: economizar é necessário. E Jesus ensina a economizar. Lá em João, no capítulo 6, verso 2, após Jesus fartar as multidões, Jesus recomendou que recolhesse os pedaços que sobraram para que nada se perca. Esse efeito, amados, miraculoso de Jesus tinha em vista atender às necessidades materiais da multidão naquele momento. E do que sobrejou, recolheram ainda 12 cestos, providencialmente um para cada apóstolo. Aqui Jesus demonstrava um cuidado com aquela multidão que o seguiam, né? E o fato de Jesus se preocupar com a multidão faminta que o seguia, bem revela o seu cuidado também para conosco. E nós podemos tirar daqui dessa economizar é necessário, 2 lições preciosas desses exemplos. Primeiro, economia jamais pode ser considerada um sinônimo de mesquinhez, assim como estragar não deve se tornar um sinal de fartura. E segundo, Jesus mostrou aos discípulos que deviam dar continuação ao programa divino de assistência às multidões de necessitado. Jesus certamente, irmão, entendia de economia. Depois da temática da salvação, o assunto sobre o qual Jesus mais falou foi sobre dinheiro. E é incontestável a importância da economia doméstica para a estabilidade de uma família em todos os seus aspectos. E também a saúde financeira da família. Por que economizar é necessário? Por que nós temos que fazer uma planilha de orçamento para ver como é que está a nossa saúde financeira? E fazendo esse plano financeiro no qual se coloca a previsão da receita, de quanto nós ganhamos e as despesas, o quanto nós gastamos, esse grande objetivo é nunca gastar mais do que se ganha. Eu fiz aqui uma planilha bem simplesinha, uma planilha de orçamento, onde nós podemos colocar na primeira coluna, né, a discriminação, que vem a ser o salário, ou prolabore, quem é empresário,
temos aqui aluguéis, quem tem casas alugadas, e mais para baixo nós temos as despesas fixas, que nós denominamos como luz, água, escola, internet, gás, né, supermercado e outros gastos pessoais. Essas despesas fixas, faça sol ou faça chuva, irmãos, ela tem que ser cumprida. Então, por isso que nós temos que fazer bem o nosso planejamento para que nós não venha sair do nosso orçamento, do nosso ganho, do nosso gasto. Você viu que eu coloquei aqui uma coluna, por exemplo, salário ou prolabore, quem é empresário, né? R$2.000, o salário de uma família, o orçamento de uma família, uma receita, né? E de aluguel, 700. Então, a receita dessa família, esse ganho desse mês, digamos que foi 2.700, e aqui nós colocamos na outra coluna as despesas. E quando nós fizemos a comparação, nós vimos aqui que teve um saldo de 660. Então essa família aqui, ela está conseguindo viver dentro do seu orçamento pretendido. Mas se você extrapolar os seus ganhos, as suas receitas, você certamente poderá entrar em dificuldade financeira, né? Então, por isso que é bom termos uma saúde financeira, planejar o que nós estamos ganhando, colocar numa planilha para saber aonde nós estamos desperdiçando mais, aonde estamos gastando mais, que tem gastos desnecessários, né? E também nós podemos enxugar algumas coisas da nossa planilha, né? Compre apenas o que você precisa, poupe dinheiro para uma eventual emergência, compre à vista, porque certamente comprar a crédito tem embutido juros e isso traz assim algo desastroso para uma família, né? Temos também alguns hábitos prejudiciais aí, por isso que Jesus nos orienta que economizar é necessário. Tem alguns gastos prejudiciais, gastar dinheiro antes de ganhá-lo, isso aí é um mal. Está contando com um salário de 1.500, de 2.000, mas já gastou 3.000, 4.000, comprou, fez compras desnecessárias, comprou um celular de R$5.000 que não estava no orçamento e não podia. Então isso são hábitos prejudiciais. Carregar sempre dinheiro trocado, aí compra aqui, vai ali, vai só distribuindo, né? Também é um hábito prejudicial. Em decorrência da falta de orçamento e controle das finanças, uma pessoa poderá prender-se a um terceiro hábito, fazer despesa que ultrapasse a renda familiar. Isso é muito comum. As pessoas começam passam na frente de uma loja, já comprou um sapato, comprou uma roupa que não estava nem no orçamento daquele mês, então ultrapassa. Então essa é uma falta de orçamento e uma falta de controle das suas finanças. E o tópico 2 fala sobre os conflitos financeiros. E quando você não sabe economizar e andar dentro do seu orçamento, pode surgir muitos conflitos financeiros. Ele coloca aqui no tópico 1, gastar ou poupar. Via de regra, o problema é gastar além das possibilidades. Poucas coisas expõem a pessoa a mais estresse do que a dívida, né? Em Romanos 13, verso 8, diz que ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que ameis uns aos outros. Mas muitas das vezes, irmãos, o gastador ou a gastadora não admite que tem problema. E muitas das vezes isso é detectado como vício compulsivo. E nós temos que parar para refletir bem sobre este caso em nosso lar, né? Se isso estiver acontecendo, que possamos buscar ajuda para não brincar com esse assunto, que ele é de alto risco para uma família. E sempre tem que ter um diálogo, né? Porque a falta de diálogo é certo que entre as famílias, né, entre filho, pais, toda a família
tem que ter um diálogo, chamar para conversar, mostrar para os filhos, né, essa planilha, olha, o papai ganha isso, a mamãe ganha isso, nós estamos gastando além do que isso, tem que ter um diálogo. Se tem um planejamento de comprar um imóvel, de comprar algum utensílio doméstico, todos da casa têm que estar participando para que tenha uma boa saúde financeira, porque a falta de diálogo traz um prejuízo tremendo se tratando de dinheiro, né? Outra coisa que gera muitos conflitos financeiros é o materialismo. É quando damos mais importância às coisas do que às pessoas. O problema não é o dinheiro, mas o amor a ele. Tem muita gente que se preocupa em causar uma boa impressão ou do status ou status financeiro, né? Que é mostrar que tem, né? E nós podemos observar aí que quando isso ocorre, há um sacrifício na família, né? A família fica sacrificada. Outra coisa é dar presente em vez de atenção e tempo aos filhos e cônjuges. Outra coisa é uma esposa exigir uma casa, um carro, uma joia como prova de amor. Porque o fulano deu para fulana, deu uma joia, deu uma roupa, deu um sapato, é porque ele ama ela. Você não pode basear a sua vida financeira na vida do outro. Você não está lá dentro, você não sabe quanto ele ganha, você não sabe quais são os orçamentos, você não sabe se tudo que ele está fazendo, ele está numa dívida também. Então nós não podemos basear a nossa vida financeira na vida de outro. Nós temos que evitar esses conflitos entre família. E o terceiro tópico fala sobre boa gestão, o bom êxito na finança. Sempre o bom êxito é lembrar que estamos falando de gente que trabalha e se esforça para vencer a vida e conquistar a honra de manter-se a si próprio e a sua família salvos das penúrias e da desmoralização. O bom êxito nas finanças garante principalmente duas coisas. Primeiro, uma segurança futura. Você não coloca em risco, né, a sua família. Uma boa gestão, um salário bem administrado, as nossas finanças bem administradas, ela traz uma segurança para a nossa família. Outra, uma boa gestão traz a tranquilidade de uma família. Cada situação deve ser resolvida conforme as nossas possibilidades, sempre lembrando que Deus é o grande provedor dos que o servem e neles confia. Nós temos que trazer uma certa tranquilidade para a nossa família. E outra boa gestão é o dízimos e as ofertas, né? Diz aqui o nosso comentarista que uma família cristã próspera leva em conta os mandamentos do Senhor em relação ao sustento da sua obra, especialmente quanto aos dízimos e oferta. O dízimo tem a ver com a fidelidade a Deus. Ele tem como consequências imediatas bênçãos financeiras e segurança contra os devedores, os devoradores. A oferta diz respeito à nossa generosidade. A oferta é a semente financeira que gera os frutos de uma colheita financeira. Não contribuir com a obra de Deus, quando Ele já tem nos abençoado para fazê-lo, significa que além de não levar a Deus a sério, estamos também estancando a nossa própria prosperidade. Então aqui, numa boa gestão, nós temos que levar em conta o nosso dízimo, as nossas ofertas, porque nós sabemos que a nossa igreja, a nossa congregação, ela também tem as suas despesas e a única receita, a única fonte de renda são nossos dízimos, são as nossas ofertas, porque nós temos despesa com água, luz, telefone, manutenção. Aliás, telefone não, às vezes quando você precisa, né? Também nós temos despesa da manutenção predial, com a limpeza, material de limpeza. Então nós temos uma série de obrigações que nós temos que cumprir. Então as nossas receitas advêm do dízimo e da oferta. Se o Senhor tem nos abençoado, vamos abençoar também a obra de Deus, independente se vai para um percentual para B, para C, para A, não interessa. Não interessa é que Deus está nos abençoando, interessa é que Deus é o nosso provedor, interessa é que Deus está nos abençoando a nossa família, e nós vamos abençoar também a obra de Deus.
E para encerrar, tem o terceiro tópico, que graça, dar e receber. A sua validade e a credibilidade de sua operacionalização advém do próprio Senhor do reino, sendo um fruto da sua graça. Isso requer uma resposta de fé de que aquele que prometeu é fiel para cumprir o que ele próprio afirmou e estabeleceu como princípio espiritual e imutável. O que é mais bem-aventurado? É dar ou é receber? Né? No reino de Deus, o próprio Deus é o agente da bênção, da multiplicação. Né? Então, uma boa gestão, irmão, nós temos um bom êxito na nossa finança, nós temos uma segurança futura, nós temos tranquilidade, nós podemos dizimar e ofertar, nós podemos dar e receber, né? As bênçãos do Senhor, advento do nosso trabalho, de uma boa administração, de uma boa gestão. E nós podemos colocar nós mesmos como exemplo de uma boa gestão, de uma boa administração daquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Nós vemos exemplo de muitas pessoas que sabem fazer uma boa gestão do que Deus tem colocado na sua mão, e Deus tem multiplicado. E essas pessoas hoje, elas vieram lá de baixo, hoje estão bem sucedidas, hoje elas podem gozar de uma vida melhor com a sua família, de estar numa casa melhor, de fazer viagem, de férias, de administrar bem aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Né? E a nossa aplicação pessoal diz o seguinte: Deus se interessa em abençoar e suprir todas as nossas necessidades. Nós vemos aqui que Deus, ele tem um interesse grande, irmão, em nos abençoar e suprir a nossa necessidade. Nós temos o dever de administrar com sabedoria e equilíbrio os recursos que Deus nos concede. Então aqui está essa lição, né? Um breve relato daquilo que Deus quer para as nossas vidas, para a nossa família, que é a economia no lar. Fique com Deus e vamos colocar em prática aquilo que Deus tem nos abençoado, colocar em prática aquilo que nós temos ouvido da parte do Senhor, para que vá bem todos os aspectos das nossas vidas. Obrigado e a paz do Senhor.